Bem, pessoal, vem comigo, vamos estudar aqui mais foco, mais química, né? Precisamos treinar, retomar os conceitos teóricos, mas também fazer questões sobre termoquímica. Mas antes disso, nós vamos então seguir mais um pouco sobre o estudo teórico. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo da termoquímica, nós vamos então organizar por tópicos que a gente vai estar trabalhando aqui. Faltou ainda falar da variação do calor nas mudanças de estados físicos, que esse vídeo agora a gente vai ver isso aí. Bora lá! Pessoal, aqui nós temos então o esquema dos três estados físicos, representado pelo exemplo da água, da molécula de água, passando do estado sólido, líquido, gasoso. Quando nós estamos indo no sentido estado sólido para o gasoso, nós temos um sistema então endotérmico, ou seja, está absorvendo calor. Vocês podem ver aqui representado, aqui em cima, o endotérmico, né? ΔH vai ser maior do que zero. Nesses sistemas, pessoal, a gente tem que cuidar das reações químicas que apresentam a mudança de estado físico. Então, nós temos então H2O sólido, e aí a questão aparece para nós H2O líquido. E aí, nem tem o valor para nós, mas pergunta, e aí, nessa situação, está passando então, é um sistema endotérmico ou exotérmico? E a gente tem que lembrar dessa questão dos conceitos, em que quando acontece no sentido sólido para o líquido, líquido para o gasoso, vai absorver calor, precisa absorver calor. Pensa, tu tá, tirou os gelos da geladeira, colocou ao ar livre, né, na temperatura ambiente. O que vai acontecer? Naturalmente vai desgelar. Então, esse processo, pessoal, está absorvendo calor do sistema. Então, vai passar do estado sólido para o líquido. Mas para passar do líquido para o gasoso, a gente sabe que a gente teria que colocar, por exemplo, uma chaleira para esquentar, e aí fazer então aumentar a agitação dessas moléculas e passar para o estado gasoso. Aí nós temos um sistema então que está absorvendo calor. O processo inverso, pessoal, é exotérmico. Então vocês podem estar vendo, as setas estão em azul, demonstrar, ilustrar que o processo inverso é exotérmico, onde que eu pegaria o estado gasoso da molécula e vou resfriar, então esse sistema, pego a molécula no estado gasoso e vou remover, liberar o calor, né, para esse sistema passar para o estado líquido. Então eu vou ter um processo de resfriamento. Isso se chama liquefação, passagem do gasoso para o líquido. Então eu tenho um processo de resfriamento. E para passar do líquido para o sólido, também tem que fazer um processo de resfriamento, no caso, levar então a água para o congelador, e isso aí vai se transformar, né, nas forminhas de gelo em cubos de gelo. Esse processo, pessoal, ele está liberando calor. Então nessa liberação de calor, nós vamos ter o ΔH menor do que zero. São valores negativos, libera calor. Lembrando que a passagem do estado líquido para o sólido, tá? Os estudos do primeiro ano, líquido para o sólido é o processo de solidificação, tá? Tem mais uma coisa legal aqui que está nessa representação, aqui nesse resumo, então, para a gente cuidar nas legendas. Seta vermelha, processos endotérmicos. Seta azul, processos exotérmicos. Aí diz aqui, ó, a temperatura permanece constante durante a mudança de estado físico. Então, pessoal, isso aqui é só para vocês recordarem que nesse exemplo é uma substância pura, né? Vou puxar um gráfico aqui, pessoal, para vocês recordarem. Quando eu vou representar os estados físicos, substância pura, pessoal, aqui ó, nesse intervalo, vamos trocar de cor. O ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes, ou seja, o valor é fixo. Por exemplo, o ponto de fusão da água pura é 0 graus. O ponto de ebulição da água pura é 100 graus. Aí, é claro que nós vamos ter situações que vai mudar esses dados quando a gente começa a analisar água em termos de água do mar, água doce, que tu não tem uma água pura, e aí a gente tem que analisar se nós vamos ter, como é que vai ser os dados do gráfico, tá? Isso aqui é só para recordar vocês que a temperatura permanece constante na mudança de estados físicos, mas uma substância pura, gente. Agora, pessoal, eu convido vocês aqui nos comentários a classificar essas duas reações químicas, além de colocar a classificação delas, também classificar em relação se é uma reação exotérmica ou endotérmica. A primeira, para vocês, o que vocês acham? É exotérmica ou endotérmica? A segunda, endotérmica ou exotérmica? No próximo vídeo, a gente vê o gabarito dessa questão e seguimos nossos estudos, então, de termoquímica. Abraço, pessoal, bons estudos!